um aviso para a gente, para termos um kit de sobrevivência. Isso assustou a muitos, porque junto com esse aviso, vem algumas coisas na sua mente, não é? Você concorda comigo? O que é que veio na sua mente? Ó, eu pus 3 perguntas aqui, eu não sei qual é a sua pergunta, você pode colocar a sua aqui. Número 1, por que é que estão fazendo isso? Por que é que por que a União Europeia ela está dizendo que todo cidadão precisa ter esse kit de sobrevivência? Vamos falar o que inclui, por quê? Então, por que estão fazendo isso? O que está por detrás dessa recomendação e o que a Bíblia fala sobre esse tempo que estamos vivendo. É tudo muito intenso que a gente está vivendo, né? Desde o tempo que eu venho falando para vocês, desde o tempo da pandemia, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu foi uma aceleração, você não percebeu, não? Uma aceleração no mundo espiritual, uma aceleração no cumprimento profético. Eu de verdade que achei durante a pandemia que as pessoas estariam muito mais conectadas com o mundo espiritual, que elas estariam valorizando mais, conhecer a palavra, se aprofundar, conhecer o tempo profético. Durante a pandemia, as pessoas estavam muito atentas e queriam aprender tudo sobre o tempo profético, o que ia acontecer, sobre os últimos dias. Passou a pandemia, as pessoas estão vivendo como se nunca mais nada fosse acontecer. E voltaram a ser como elas eram antes, desconectadas. Como é que é voltar a ser? Desconectadas, alienadas a tudo que está acontecendo. Quem me conhece, se você entrou aqui a primeira vez no meu perfil, quero dizer que eu sou contra o alardear, eu sou contra, eu não gosto disso, de fazer vídeos que sejam sensacionalistas. Então eu só vou falar aqui coisa para te acalmar, mas que é a verdade. Não adianta eu te acalmar com a mentira, não. Eu vou falar a verdade para você. Fiz 3 perguntas, repito, por que estão fazendo isso? O que? Do kit sobrevivência. O que está por detrás dessa recomendação? Eu sei que na França foi recomendado que antes de acabar o verão, né, o verão está começando, antes de acabar o verão, que já esteja todo mundo com um kit em casa. Outra pergunta que eu fiz, o que está por detrás dessa recomendação e o que a Bíblia fala sobre tempos como estes. Ainda fiz mais, será que estamos à porta de um novo momento mundial? É mais importante estarmos preparados espiritualmente para o que pode vir ou só ter o kit funciona? Bom, vamos lá. O que o kit tem? O kit é uma lanterna, é recomendado você ter uma lanterna, é recomendado você ter um cobertor que seja para aquecer mesmo, comida não perecível para 72 horas, água, suprimento não perecível para 72 horas, rádio e rádio a pilha, né? Porque junto com calamidades, o que acontece? O telefone para, as redes de comunicação param e o velho radinho a pilha, ele te traz informação. E então, ter esse kit para as primeiras 72 horas de quê? De alguma calamidade. Não, a recomendação não é só para a guerra, é para qualquer tipo de calamidade, seja inundação, terremoto, tufão, qualquer tipo de calamidade, você ter um kit em que você possa sobreviver os primeiros 72 horas de forma autônoma, sem precisar de socorro imediato, porque às vezes você não consegue um socorro imediato. Isso assusta? Sim. Isso, peraí, o que eles não estão falando e que eles sabem? Gente, não precisa ninguém pensar muito. Se eu olho como está o mundo, hoje a Europa, e esse aviso foi dado para a Europa, saiu essa semana que a Alemanha está preparando, tem documentos em que foram achados
Isso não estou falando que é certeza, é o que eu li em jornais, que em notícia, né? Jornal a gente nem pega mais. Em notícias de sites confiáveis de que tem documentos que os alemães vazou isso, de que os alemães estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial. É claro que, pensa na Europa. Europa, hoje, tem uma guerra na Europa. É a Rússia e a Ucrânia, que não acabou. E quando a gente fala, ela é localizada? Mas de vez em quando, e muito recente, Putin, ele fez ameaça, porque é claro, é uma coisa muito clara de que a OTAN, ela apoia a Ucrânia. E quando apoia a Ucrânia é contra a Rússia. Então pronto, para a Rússia querer dar um susto na Europa, é isso. Pode acontecer uma guerra? Não é. Agora a gente tem que olhar para a Bíblia, né? Mas é o momento da Terceira Guerra Mundial? Não. Mas o que é que eu faço? Eu tenho o kit ou não tenho o kit? Se não é o momento da Terceira Guerra Mundial. Gente, não é o momento da Terceira Guerra Mundial. Mas vamos lá. Jesus, ele falou para a gente ser prudente. Jesus, a Bíblia fala para a gente respeitar as autoridades. Se as autoridades estão falando, o que é que custa ter o kit? Porque a gente está vendo muita inundação, a gente está vendo terremotos de uma magnitude, como foi o da Tailândia agora, 7,7, com tantos mortos. E então nós estamos, as enchentes, elas estão vindo com toda a força, como nunca antes. E até mesmo acabou o inverno rigoroso, mas situações de inverno, então ele está falando de crise, e crise global. Mas acontece que na Europa, ela está acontecendo essa crise. Então, eu já falei, um motivo, por que está acontecendo a crise? O primeiro motivo é guerra, possibilidade de uma guerra, de um conflito. Segundo motivo é se acontecer, como eu falei, algum tipo de calamidade. E como está acontecendo muitas, eu acho que esse é um aviso válido. O que a Bíblia fala disso. Eu sei que isso assusta. Tudo que você não pode ficar é assustado. Imagina quando Deus deu um aviso para o povo de Israel. Deus falou assim, o Egito vai ficar destruído e vocês precisam ter um kit. E o kit era o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas. E o povo obedeceu. O povo ficou assustado? Ficou, mas ele obedeceu e aquele kit ajudou. Estou falando de espiritualmente, né?